Fala pessoal, como vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos e bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos, eu falo sobre marketing digital e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu recebi lá no Instagram, que era uma pergunta nas caixinhas de perguntas, perguntando sobre o seguinte: Carlos, como você organiza os seus conteúdos ao longo da semana? Mesmo com uma rotina pesada. Então já pega aí seu cafezinho com leite ou sua água, algo do tipo aí, fique bem confortável e bora conversar sobre essa questão de organização hoje, tudo bem? Então, bora lá. Então, para quem não sabe, além de eu criar conteúdos agora pro YouTube, pro Instagram, eu também faço faculdade de engenharia mecânica numa faculdade estadual, se chama Unesp, aqui de São Paulo. E uma faculdade de engenharia mecânica, né, uma de engenharia, normalmente elas são integrais, né? Então eu tenho aula das 8 da manhã até as 6 da tarde, ou até mais, né, dependendo da matéria que você puxa. E como que mesmo assim eu tendo aula, mesmo eu treinando, mesmo eu tendo aula, eu consigo criar conteúdos no YouTube e no Instagram de forma semanalmente constante e sem perder essa frequência, né, semanal de conteúdos. E, por exemplo, para quem não sabe, né, para quem tá me conhecendo agora pelo YouTube, lá no Instagram eu faço 3 conteúdos semanais no feed, stories diariamente, sem contar os finais de semana, porque eu não gosto de postar no final de semana. E agora no YouTube com 2 vídeos semanal. E além disso, eu tenho o curso, que é o meu método Insta Engenhoso. Lá eu tô fazendo atualizações semanalmente. Até hoje eu tô fazendo upload de algumas aulas lá. Então, assim, constantemente eu tenho que estar criando conteúdo, fazendo upload, criando conteúdo, fazendo upload. E além dessas coisas, eu tenho também a mentoria que eu dou, né, para profissionais que querem profissionalizar o seu Instagram e conseguir ser uma autoridade, ser uma referência dentro do Instagram. Eu treino, antigamente eu treinava 2 vezes por dia, hoje é só uma vez por dia. Então, assim, como que eu consigo ter esse equilíbrio, né, entre criação de conteúdo, treino, trabalho e ainda a faculdade? E resumindo tudo isso, tudo assim, toda essa questão de organização em uma palavra só, ela se resume em prioridade. Por que prioridade? Porque assim, pensa que eu tenho um monte de coisa para fazer. Vamos colocar em específico 3 coisas, né? Faculdade, trabalho e treino. E se eu colocar essas 3 coisas como minha prioridade, chega uma hora que eles vão entrar em conflito. Por exemplo, no ano passado, na minha faculdade, eu tinha puxado matérias, assim, se eu não me engano, eu tinha puxado 10 matérias, né, do meu curso, e as aulas eram da manhã até a tarde. Da manhã até a tarde, depois eu treinava e ainda dava aula particular e ainda tinha que criar conteúdos para semana. E como que eu fazia isso? Abdicava do final de semana. Final de semana eu ficava aqui criando conteúdo para conseguir postar isso ao longo da semana. Mas mesmo assim, chegava período de prova, tinha trabalho, tinha um monte de coisa que isso acabava entrando em conflito com a minha criação de conteúdo. E por que que ter prioridade é tão importante? Porque você vendo qual que é a sua prioridade atual, você consegue remanejar o que você precisa fazer agora e o que que você vai fazer depois. Por exemplo, no meu caso atual, eu vi, né, que o marketing, a criação de conteúdo estava se tornando uma prioridade muito maior para mim do que as aulas que eu tinha que puxar para a faculdade. Porque a faculdade eu consigo me formar em 9 anos. Então, se minha prioridade agora é criar conteúdos para a internet, então vamos colocar ele como top 1 e deixa a faculdade para top 2. E antes eu tava treinando 2 vezes por dia. Então eu tinha que acordar cedo, fazer o cardio e ainda de tarde treinar. Somando dava umas 3 horas de treino. E teve épocas que eu já pensei em competir, participar de competições e, né, tentar aí alguma coisa no esporte que eu faço, que é a calistenia. Mas isso começou a entrar em conflito também com estudos na época de vestibular, com trabalho também, criação de conteúdo e também com a faculdade. Então eu não consigo manter essas 3 coisas de forma muito intensa. Vai chegar uma hora que o quê? Todo mundo tem 24 horas. Independente se você é a pessoa mais produtiva do mundo, você tem 24 horas. E se a gente tirar um horário saudável aí de sono de 8 horas por dia, você vai ter só 16 horas por dia. E você vai realmente conseguir manter 365 dias do ano fazendo coisas produtivas por 16 horas todos os dias? Aí que tá o ponto. Então, uma coisa muito importante que você precisa ter noção é quais são as suas prioridades atuais. E a partir disso, você consegue se organizar para depois ter uma constância e ter uma disciplina, e isso vira um hábito. Inclusive, lá dentro do meu curso, Método Insta Engenhoso, que eu não falo simplesmente sobre criação de conteúdo dentro do Instagram, tem um módulo específico que eu falo sobre isso, porque eu tive que viver isso
eu senti isso na minha pele mesmo. Sabe, na época do vestibular eu tava criando conteúdo, entrei na faculdade, continuei criando conteúdo, treinando, né? Então, assim, eu nunca deixei de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que ao longo do tempo, né, conforme os anos foram passando, eu precisei me reanalisar e me reorganizar para conseguir manter uma constância melhor e para conseguir me sobressair em algumas áreas que eu queria focar mais, que nesse caso é a criação de conteúdo. Depois que foi lançado o curso, agora com o YouTube e lá no Instagram, com uma frequência de 3 posts por semana. Então, antes de você pensar, ai, como que eu vou estruturar meus conteúdos da semana, você precisa pensar quais são as suas prioridades atuais. O que que você quer priorizar agora? É criar conteúdo? Tá. Qual plataforma você quer mais focar? Ah, é o Instagram? Tá. Quantas vezes você consegue postar por semana no Instagram? Coloca isso no papel, começa a se planejar. Porque ter constância não é uma coisa que você fala assim, ah, agora tenho constância, eu sou uma pessoa constante, vamos que vamos, constante, e é isso, constância. Não, não é isso. Constância é você repetir um planejamento várias vezes. Então, na minha semana eu tenho lá, ó, segunda, quarta e sexta eu vou postar conteúdo no Insta, terça e quinta eu vou postar conteúdo no YouTube, e ao longo da semana eu vou fazer atualizações dentro do curso. Como que eu vou repetir isso semanalmente para que uma hora isso se torne uma referência da minha marca? Como que eu vou fazer isso? Tá, eu tenho uma faculdade integral, né, das 8 às 6 da tarde, e eu posso puxar as matérias que eu quero para eu organizar esses meus horários. Então, o que que eu fiz? Se eu preciso criar conteúdo e eu não quero ficar assim, por exemplo, sábado e domingo aqui trancado só fazendo isso, ou até quando chegar período de prova ficar tudo uma bagunça e eu não conseguir manter uma constância, o que eu fiz? Eu puxei menos matéria, ou seja, em vez de ter puxado 10 matérias, eu puxei tipo 6, se não me engano, 6 matérias, e matérias mais assim, não tão difíceis, para que abrisse lacunas ao longo da semana para que eu começasse a criar conteúdos ao longo da semana também. E aí, eu colocando isso no papel, eu falei, não, segunda-feira eu vou estruturar esses conteúdos, na terça eu tenho aula o dia inteiro, quarta eu tenho aula o dia inteiro. Quinta, por exemplo, eu não tenho nenhuma aula da faculdade. Por quê? Porque eu quero só fazer a criação de conteúdo. Aí sexta tem aula, mas em determinado horário eu consigo focar na criação de conteúdo. Final de semana fica ali meio que, né, em aberto, porque quando entra período de prova, as coisas começam a ficar mais punk. Pô, tem um trabalho a mais, preciso criar algum conteúdo a mais, vai que surgiu alguma coisa, então eu tenho de stand-by ali no final de semana. Então, depois que você tem essa prioridade, né, essas prioridades, esses seus rankings, né, dentro da sua cabeça, você cria um planejamento, você repete isso várias vezes, isso começa a se tornar uma constância. Você começa a ter uma disciplina para repetir isso de forma certeira todas as semanas, até que isso se torna um hábito. Então, por exemplo, agora, nesse exato momento, você que quer saber, ai, Carlos, como que você estrutura esses seus conteúdos, é basicamente o seguinte. Segunda, né? Eu já falei que segunda, quarta e sexta tem conteúdo no feed, né? Onde eu separei segunda e sexta conteúdos mais no formato carrossel. Quarta, normalmente é uma foto minha com textão, né? Para gerar uma conexão maior. Os meus stories são conteúdos mais assim, mais de conversação para eu saber qual que são as dificuldades de vocês. Por isso, se você reparar, eu uso muitas caixinhas de perguntas. Por quê? Para eu entender qual que é o problema que vocês querem que eu solucione. E através dessas caixinhas, eu tiro ideias de conteúdo. Por exemplo, o YouTube em si é 100% interligado à caixinha de pergunta. As perguntas mais interessantes que eu receber lá vai virar conteúdo do YouTube. E o curso são atualizações que eu vou fazendo. Então, isso se torna assim um mecanismo simples que eu consigo já ter uma noção e que eu preciso repetir isso semanalmente. Entendeu? Então, organização não precisa ser algo, uau, mega estruturado, você dar check em tudo, ter tudo organizadinho, cada horário o que você vai fazer ao longo da semana. Dependendo, você até prefira fazer isso. Por exemplo, eu gosto muito dessa questão de separar horário para cada coisa. Mas chegou um momento que, assim, eu não conseguia mais controlar isso. Porque vai que, uma edição de vídeo demora mais tempo, um post leva mais um tempinho, putz, em tal dia ocorreu um imprevisto e não consegui gravar tal coisa. Então eu coloco meio que umas tarefas na semana que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer, e eu vou organizando conforme o que eu consigo. E uma das melhores coisas que ultimamente eu venho aplicando é o quê? Programar conteúdo. Então você deve ter percebido que eu falei que eu tenho algumas lacunas abertas ao longo da semana, então eu crio esses conteúdos nesses momentos em aberto
programo lá no próprio Instagram para ser postado em determinado horário e dia, e eu sigo com o que eu tenho que fazer. Eu não preciso mais ficar à mercê de chegar a um determinado horário e falar, não, pera aí que eu tenho que postar aqui um conteúdo. Não, eu vou estar lá, por exemplo, treinando, eu vou estar lá numa aula da faculdade, vai dar 5h50, o conteúdo vai sair no Instagram, o vídeo vai sair no YouTube, e é isso. Porque eu consegui me organizar, eu consegui ver a prioridade que eu tinha, eu consegui analisar as minhas prioridades, me planejei, fiz uma organização ali, mantive constância e isso se tornou um hábito. Então, eu vou ficando por aqui, porque essa foi uma pergunta que eu recebi de um seguidor e há muito tempo eu já queria falar sobre isso. E lá no Instagram é difícil, né? Porque eu preciso criar um. É um conteúdo mais pessoal, só que ao mesmo tempo longo. E vocês sabem que no Insta é mais complicado. Então eu queria trazer aqui no YouTube para mostrar para você que sim, tem como você ter uma organização, tem como você, tipo, em vez de largar um e fazer o outro, você consegue manter os dois juntos. Basta você ter uma prioridade. Qual que é a prioridade? É esse ou é esse? Não tem como você manter os dois uma prioridade. Tem como você falar, vou fazer intensamente essas duas coisas. Não, você precisa saber qual focar mais. Bem? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa análise. Se você ficou com qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou estar te respondendo o mais rápido possível. Se gostou, deixa aí o likezinho para eu saber que você gostou desse vídeo. Se eu ver que vocês gostaram mais, vou trazer conteúdos mais parecidos. Se você não gostou também, coloca aí que eu vou estar lendo, eu vou estar absorvendo como opinião sua e eu mude aí mais para frente, tudo bem? Se inscreva também no canal para mais vídeos sobre marketing digital. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.